Olá, queridos, como vão vocês? Que saudade, né? Vamos dar continuidade aos milagres de Jesus e hoje a gente vai fazer a segunda parte da conversão de Saulo de Tarso, que é Paulo, né? O discípulo de Jesus, o discípulo tão querido que nos escreveu tantas cartas, que nos inspira e que nos remete ao que a gente é, né? A conversão dele mostra pra gente que os milagres existem e que Deus pode transformar cada um de nós, converter realmente, dar uma guinada de 360 graus na nossa vida. Basta ouvir a voz de Jesus, que está sempre nos chamando, tá bom? Se vocês gostam desses conteúdos, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem essa mensagem para que a gente possa estar alcançando muitas pessoas. Ative o sininho das notificações, assim quando eu fizer novos vídeos, vocês vão receber. O YouTube entende que vocês gostaram e manda para vocês, tá bom? Então vamos lá. A gente leu na primeira parte Atos 9, de 1 a 9, e agora a gente estará lendo Atos 9, de 10 a 19. Então lá no de 1 a 9, a gente viu que Paulo era um perseguidor de cristãos, né? Ele prendia, matava, e a gente viu que ele foi lá no sumo sacerdote requerer umas cartas para levar para as igrejas, para continuar a sequência a essa perseguição, essas prisões e essas mortes dos cristãos que existiam lá naquela época. Então, a partir daí, Cristo aparece para ele em forma de uma grande luz. Ele pergunta para Cristo quem é ele, né? Que Cristo fala: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta para ele: mas quem és tu? Eu nem sei quem você é. Aí ele diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. E Jesus dá uma ordem para ele: vai para Damasco e lá vão dizer para você o que você tem que fazer. E Paulo recebe a ordem e atende a ordem. Olha, Paulo só aceitava a ordem dos superiores dele de lá. Agora ele estava se subordinando ao Mestre, a Jesus, ao Filho de Deus, ao Deus vivo que habita entre nós, né? Então vamos fazer a leitura de Atos 9, 10, tá? Ora, vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a visão. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido falar a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocarem o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter sido alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Que interessante isso aqui, né, gente? Primeiro Jesus aparece lá para Saulo, lá na estrada de Damasco, lá, como uma grande luz, e deixa Saulo cego, né? Depois ele fala com Saulo e Saulo ouve a sua voz. E Saulo, além de compreender, atende, né? Saulo pega e vai. Quando Saulo chega lá, ele vai para a casa de Judas e Jesus aparece numa visão para um discípulo, Ananias. O discípulo, quando Jesus fala para ele: ora, vi em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão, quer dizer, Jesus apareceu para Ananias, né, numa visão, deu uma visão para Ananias.
Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai até a rua chamada direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois está orando. Gente do céu! O discípulo, eu vou ler aqui só para vocês entenderem, e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Que será que ele imaginou? Você vai salvar esse homem que matou os teus filhos, que persegue os teus filhos, que extermina, fulmina os teus? Não acredito, Senhor. O Senhor não ouviu falar dele, não? O Senhor não sabe quem que é o Saulo de Tarso, não? Como é que o Senhor me manda pra lá? O que é isso, Jesus? Eu não vou, não, né? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes. O que ele estava falando? O Senhor, ele tem ligação com a mais alta cúpula da igreja, aqueles que te perseguem. Ele vai me matar se eu for lá, Senhor, para prender os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Quer dizer, Paulo era um instrumento de Deus a ser usado em todos os lugares onde existiam pessoas escolhidas. Porque vocês sabem, né, meus amores, que os escolhidos que Deus vai buscando, mas que nós já somos escolhidos desde antes do nosso nascimento. A Bíblia fala que antes que a gente estivesse no ventre da mãe, Deus já tinha nos escolhido, já tinha nos dado a Cristo. E Cristo diz que aqueles que o Pai lhe deu, de maneira alguma ele lança fora. Então todos somos importantes para Jesus. O que ele está dizendo aqui? Porque a gente tem um ledo engano, a gente pensa assim que a partir do momento que a gente é salvo, a gente sempre foi salvo na minha visão, tá? Então Deus nos escolheu antes do nosso nascimento, antes antes da gente ser gerado, né? Eu creio nisso. Mas em algum momento da minha vida eu vou precisar ouvir falar de Jesus. E a Bíblia diz que quando ninguém falar, as pedras vão clamar, né? Então a natureza, tudo mostra a glória de Deus. Mas o nosso trabalho aqui, se você se pergunta o que é que você veio fazer nessa terra, essa é a resposta. O nosso trabalho aqui é pregar o Evangelho de Deus, é alcançar os seus escolhidos. Então aqui, Paulo era um instrumento que Deus queria usar, que Jesus queria usar em todos os lugares. Desculpa. Ele sabia que Paulo podia estar entre os grandes ao mesmo tempo que ele tinha respeito pelos pequenos, né? Os gentios somos nós, né? Vamos dizer que Paulo tinha acesso livre ao presidente da república, aos governadores. Paulo era grande, né? Então ele seria um instrumento a ser usado pelo Senhor. Então Ananias foi. Ananias era um discípulo. Os discípulos obedeciam a Jesus sem questionar. Toda vez que os discípulos questionaram a Jesus, eles tiveram problemas que foram solucionados porque Jesus tem misericórdia. Mas eles tiveram, né? Então toda vez Jesus provou para eles que eles não podiam ter dúvida, que ele sabia o que ele estava fazendo, que ele conhecia o passado, o presente e o futuro, e que eles deveriam confiar plenamente nele. Então Ananias, ouvindo essas palavras, foi. Entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasses a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Será que Ananias ainda estava com medo de Paulo? Né? Com certeza, irmãos, com certeza. Talvez Ananias pensasse assim: Paulo está armando alguma coisa. Ele pega essa carta e ele vem aqui no meio dos cristãos para ele descobrir quem é cristão, para ele poder prender. Com certeza Ananias tinha esse receio, mas ele confiava em Deus, confiava em Jesus e sabia que mesmo preso ou morto, ele era salvo. A sua vida futura estava garantida. E isso é o que importa para nós cristãos. A nossa verdadeira vida, não aqui na terra, essa vida passageira, onde a gente passa muita turbulência, passa muita provação,
mas sempre com Cristo do nosso lado. Ele pediu que o Paulo fosse cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus seria favorável àqueles que eram de Cristo, né? Então ele pediu: Senhor, enche o Paulo do Espírito para que ele não faça nenhum mal para nós. Estou confiando em ti, estou indo no teu nome, então vai na frente, né? Imediatamente lhe caíram dos olhos como se umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Queridos, por que será que ele permaneceu alguns dias com os discípulos? A gente já sabe que lá no tempo que Jesus ressuscitou, quando as mulheres foram buscar os corpos, os soldados viram que Jesus não estava mais lá, eles foram diretamente lá no Sinédrio para avisar que o corpo de Jesus não estava mais lá e que eles estavam a posto, que ninguém dormiu e o corpo simplesmente sumiu, que Jesus havia ressuscitado, que lá dentro havia com eles 2 varões, que eram os anjos que estavam lá, né? Eles reportaram tudo isso para os grandes lá, né? E o que eles disseram? Não fala isso para ninguém, porque se isso sair daqui, provavelmente todo mundo vai crer nele. Diga que os discípulos dele roubaram o corpo e o levaram. E foi isso que foi dito, foi espalhado lá na época de Jesus. Então quem esteve com Jesus e comeu com ele, conversou com ele, ceou ali, passou um tempo com ele ali, Tomé que colocou a mão nas feridas dele, essas pessoas começaram a propagar que viram, que estiveram com ele, que ele falou, que deixou o Espírito, depois Cristo derrama, né, o Espírito, e eles falam na linguagem de todos ali. Então Cristo continuou fazendo os milagres, Cristo não mudou, ele não mudou e não muda, ele continua sendo o Deus que pode fazer todas as coisas e que tem esse direito, ele é Deus, né? Mas o interessante aqui na conversão de Paulo é saber que Paulo de um momento para o outro deixou tudo, aquela crença que ele tinha, aquela religiosidade que ele tinha, para ser um cristão, para ser um seguidor e um propagador da palavra de Cristo. Que ele sirva de exemplo para mim e para você hoje, e que nós saibamos que Cristo é real, que ele existe e que nós possamos ouvir a sua voz e atender, né? A gente precisa atender a voz de Cristo. Existem muitos salvos que precisam da nossa palavra. Então não se engane. Uma vez salvo, não precisa fazer nada. Não, nós temos uma missão aqui. E essa missão vai ser cobrada de nós no último dia. São obras. A fé sem obra é morta. A obra sem fé é morta, a fé sem obra é morta. Esse é o nosso dever como cristão. Propagar a palavra de Deus. E espero que vocês compartilhem esse vídeo para que a gente possa estar fazendo uma pequena parte dessa propagação em nome de Jesus. Muito obrigada e até o próximo vídeo.